E aí, como é que vocês estão? Como é que foram no desafio? A gente recebeu, ó, sério, várias mensagens, o pessoal que conseguiu cumprir, né, Gu? muitas pessoas cumpriram, ó. Várias pessoas mandaram pra gente aqui dizendo que, cara, consegui evoluir. Peguei e fiquei o dia inteiro batendo com engenharia reversa na disciplina em raciocínio lógico. Algumas pessoas mandaram isso, a gente sabia que raciocínio lógico ia ser escolhida a matéria mais difícil, né, na ideia de vocês. Ó, a Tayara, nossa Tayara. Ela falou que não conseguiu fazer o de ontem, Vai mas fazer quem dobrado. não conseguiu, calma, respira fundo hoje, vamos correr atrás do prejuízo, tá Essa bom? é a ideia, gente. Quem começou agora, você pode fazer o dia 1 e o dia 2 no mesmo, dá sim, tá bom? A gente pegou leve no desafio aqui, né? A gente dividiu bem divididinho, para que vocês peguem o ritmo de estudos que, na minha visão, é o mais importante. Que vocês peguem disciplina, que vocês percam o medo. O importante é tentar ficar sem, não ficar sem estudar, entendeu? Exatamente. Fazer o máximo para que você consiga estudar todos os dias, para que isso vire realmente um hábito. O que eu recomendaria para quem está começando agora, quem vai pegar o desafio no meio do caminho aí? Comece fazendo o desafio do dia. Faz o de hoje, cumpriu o de hoje, aí você começa a fazer o de ontem. Isso, por exemplo, quem ainda vai ler a versão leve da aprovação, o site já está disponível para vocês, tá na bio, tá bom? Você clica lá, ó, é o mesmo site, só que o dia 2 agora está liberado. Ó, o pessoal falou que conseguiu ler ontem o livro em 2 horas, então assim, é coisa rápida. Viu? Não é demorado. Vamos falar sobre isso aqui rapidinho, ó. Se você ler um livro de 69 páginas de conteúdo, de leitura, em 2 horas... Cara, não existe nenhuma diferença significativa entre você ler esse livro e ler a lei seca. É só psicológico. E assim, naturalmente que demore mais para você ler a lei seca por causa dos termos, né? Sim. Que o legislador usa. Sim. Mas dá, entendeu? É possível. Exatamente. Imagina se você pegar uma lei que você nunca teve contato, talvez você demore um pouquinho. Mas quando você pegar essa lei e você já tiver lido, quando você estiver revisando, vendo de novo aquele conteúdo, cara, você vai ler mais rápido do que o livro. Já vai ficar mais leve. Certo? E alguém mais está travando? Olha lá, mais alguém falou, lia em exatamente 2 horas. 2 é isso, horas. gente. É 2 horas que você vai gastar, não. Você vai investir para você entender alguns fundamentos que vão fazer diferença nos seus estudos, tá? Então, quem não cumpriu de ontem, corre atrás. Quem cumpriu de ontem, parabéns, isso mesmo. Vamos continuar com essa dedicação. A gente precisa ter essa dedicação todos os dias, porque concurso não é um negócio que você vai acordar amanhã e tá aprovado, né? Tem o tempo do edital, tem o tempo de corrigir a prova, enfim, é coisa para mais de 6 meses, vamos dizer assim. Sim, e vai valer a pena, tá? Mesmo que seja, 2 anos, vai valer a pena, tá? E claro, com tudo isso que a gente está mostrando aqui, você passa na frente de milhares e milhares de pessoas que não estão fazendo isso que você faz. Porque isso que a gente está mostrando para você aqui é uma forma simples, mas muito dolorida de estudar. E faz você evoluir rápido. Alguém falou assim, fiquei com dor nas costas ontem, porque eu fiquei sentada mais que o normal estudando. Então assim, mas seu corpo vai acostumar, tá? Claro, se você puder investir numa cadeira melhor, uma mesa de estudos, né? Alongar, isso cara. É bom. É uma coisa que eu aprendi com o tempo. Assim, passou uns 45 minutos, 50 minutos que você está sentado na mesma posição, para e, vai tomar um café, uma água e dar uma esticada. Beleza? Ó, destruindo em processo penal, boa. Isso mesmo, gente. Então agora, vamos para o desafio de hoje, Gu? Vamos para o desafio de hoje. Ó, o desafio de hoje, ele é o mesmo para todo mundo. Tanto para quem está começando, quanto para quem já está estudando. A ideia hoje, geral, é fazer você entender uma coisa muito importante. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Eu vejo muitas pessoas com falsas percepções sobre o seu próprio estudo. O que isso significa? Tem muitas pessoas aqui, por exemplo, que eu tenho certeza que falaram, a minha maior dificuldade, na hora que eu falei maior dificuldade, a pessoa já, raciocínio lógico, processo. Mas, às vezes, a gente tem um trauma, a gente tem uma percepção errada do que a gente tem como dificuldade. É importante você ter essa percepção, é importante sim, mas você precisa ter números. Tá bom? Será? Eu sei que muitos... Será que é mesmo a sua dificuldade? Será que não tem outra matéria que você vai pior? Será que essa dificuldade que você tem é realmente relevante para o seu objetivo agora? Tem um monte de gente que está com dificuldade em raciocínio lógico-matemático, mas vai fazer TJ do Rio? Não tem raciocínio lógico-matemático. Então você vai estudar isso? Entendeu? Não. Então você precisa, além de ter essa percepção, falar assim, eu tenho dificuldade em processo. Além disso, você tem que ter os números disso. Porque você sempre tem que jogar um esforço proporcional para cada disciplina.
né, proporcional em relação ao que ela vai te dar na prova. E você precisa ter todos esses números para você tomar a decisão correta. E a nossa ideia hoje é fazer você... Abre aí. Vou abrir. Fazer você ver esses números. Você vai ter que fazer um simulado. Lembra que a gente deu a missão para você aqui, ó? De você pegar a sua prova principalmente para quem está começando. É claro que esse desafio vai ter uma ramificaçãozinha para a galera que está estudando para o TJ Rio de Janeiro, TJ Santa Catarina ou para outros concursos que estão abertos, a gente já vai explicar. Ontem a tarefa era pegar o edital e a prova, lembra? Escolher o concurso, pegar o edital e a prova. A última prova. E eu espero que vocês tenham, pelo menos, não só baixado e deixado no computador. Você tem que dar uma lida, principalmente naquilo que importa, que é o conteúdo programático do edital e também, claro, dar uma batida na prova. Hoje, você vai fazer essa prova como um simulado. Como se fosse um simulado. Como se fosse uma prova real. Isso, né? O que significa isso? Você vai marcar tempo para a realização dessa prova, você não vai ficar o dia inteiro realizando prova, ou então faz a prova, para um pouco, vai lá, almoça, volta. Não, você vai fazer como se fosse um simulado. Então, põe o celular lá para despertar daqui a 4 horas, por exemplo, né? Que você vai ver no edital qual o tempo. Você vai ver no edital. Prova. Exatamente. Pegue o edital, você vai fazer a última prova do jeitinho como se fosse uma prova de verdade. E resolvida a prova, você, não, agora eu tô cansada, vou deixar para lá. Não. Você vai corrigir, ver as matérias que você foi bem, ver aquilo que você foi muito mal, você vai olhar de frente para o seu resultado, para você ver o que você realmente precisa melhorar. No desafio tem um vídeo que eu recomendo que todo mundo assista. Desculpa, gente, tá meio frio aqui hoje, tá pesado. Você vai entrar no nosso site, tem um vídeo que a Natasha fez sobre como encontrar o simulado perfeito, tá bom? Se você ainda não pegou a última prova do seu concurso, tem uma ferramenta muito simples que você vai encontrar com certeza, que é grátis. Você pode entrar no pciconcursos.com.br. Lá você entra no PCI Concursos, no menu, na parte esquerda do site, vai ter lá provas. Aí você pega e põe TJ São Paulo. TJ São Paulo, você vai pegar a última prova do seu cargo, você vai ter o cargo lá também, o ano da prova, você vai baixar. Você baixa a prova e o gabarito. Não olha o gabarito, nem precisa olhar. Pega e vai fazer essa prova como um simulado. Quem já fez se você já fez a última prova, você pode pegar uma prova parecida, por exemplo. Quem faz para o TRT, fez de um TRT, vai fazer de outro TRT. Isso. Entendeu? Quem faz TRE. No vídeo, a Natasha explica isso em detalhes. Faz a última, mas faz uma outra prova hoje, para a gente bater e ver o seu resultado, porque a gente vai trabalhar com isso essa semana. E se você fez um simulado recentemente, já tem o seu objetivo fixo, você fez um simulado com base nesse objetivo, nesse concurso, fica com a gente aqui ainda que a gente vai falar um desafio extra, certo? Que vai ser também para a galera, claro, que conseguir fazer esse simulado, por exemplo, hoje cedo, já pode também se aguentar, porque simulado, gente, é pesado. É pesado porque eu quero e eu espero que vocês realmente sigam as condições da prova. Vou dar um exemplo. E não faz assim, não, é só simulado mesmo. Tenta raciocinar, entendeu? Fala, não, eu preciso responder certo, né? Como se você fosse fazer a prova. Sim, e sabe por quê? Que eu acho que é o mais importante você fazer o simulado e começar a fazer... É um jeito de forçar você a fazer questões e entender sua situação atual desde agora. Se eu fosse fazer uma mentoria individualizada com qualquer um aqui, a primeira coisa que eu faria, na verdade, é perguntar qual que é seu histórico de estudo e falar, qual concurso que você vai fazer? Esse daqui? Então vamos fazer um simulado. Você precisa entender onde que você está errando. Se você não entender isso, você não vai para frente. E quando você faz isso, você perde o medo de fazer questões. A ideia é que você erre realmente. Você está evoluindo, você está aprendendo. Você tem que errar agora, para você não errar na hora da prova, tá bom? E sabe o que ia falar? Alguém falou assim, nossa, mas... eu vou fazer o simulado sem nem ter visto a matéria ainda. É importante. Porque a gente precisa saber o seu nível de conhecimento, o seu nível de interpretação de texto. Às vezes você vai bem numa matéria porque você conseguiu entender ali, raciocinar, entendeu? Então, assim, não tenha medo de fazer, mesmo sem nunca ter visto nenhuma matéria. Sim, tá bom? Tá bom, porque principalmente, se você não viu nenhuma das matérias, você vai pegar duas coisas boas. Cara, ninguém começa do zero para concurso. Vocês aqui, no mínimo, se formaram no nível médio. Então, vocês já estudaram português alguma vez na vida, por exemplo. Então, você precisa ter contato com a prova para saber exatamente qual que é o nível de exigência. Isso faz parte. E vou falar a real para você, papo reto do Bitolei aqui. Se a gente fala, você vai fazer um simulado. Isso daqui é um desafio, gente. Você precisa fazer coisas que você normalmente não faz. Se a gente fala para você fazer um simulado e você fala, que absurdo, eu nem vi as matérias ainda.
Sabe o que isso significa para mim? Acredita na gente. Medo de fazer questão. E esse é o maior medo que você tem que evitar. Você tem que fazer questões desde o começo. Não importa se você vai errar 90% das questões. Esse fato de errar 90% das questões vai te ajudar a memorizar esses 90% que você ainda não domina. Então é um trabalho de repetição com questões e a lei seca, claro, né? Você precisa depois, e a gente já vai falar nisso daqui com a galera que já está estudando, você precisa pegar essas questões que você errou e fazer engenharia reversa. É o jeito mais simples, mais prático de você evoluir muito. Ah, você vai falar assim pra mim, muita gente já falou aí. Nath, mas eu fiz a prova ontem, domingo, logo antes de começar o desafio, eu fiz a prova na terça, na segunda. Então, qual que é a dica, Gu? Então, aí você já está num ritmo aqui que realmente... lembra que a gente fala que você tem que personalizar seus estudos. Você tem que aplicar as coisas que a gente está falando aqui para a sua realidade. Se você acabou de fazer um simulado que já é voltado para o seu desafio, você já está estudando... Já é a última prova. Não faz sentido você pegar hoje e seguir a risca que a gente está falando aqui. Nunca siga a risca. Se você está perdido, segue. Se você está numa situação diferente, e isso que a gente fala para vocês, personalize. O que você vai fazer nesse momento? Você vai pegar essa última prova e refazê-la inteira com engenharia reversa. Cara, isso daqui, ó, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Não vai ser fácil, tá? Já adianta. Você precisa... Bem rápido. Dá uma olhada se vocês concordam comigo. Você acabou de fazer um simulado. Ó. Quem fez esse simulado? Ó, a Suelen está falando que é o caso dela. Não tenho certeza. Às vezes você foi, e normalmente isso acontece, você vai pior do que você pensava, certo? Isso é normal, tranquilo. Só que quando acontece isso, você fica com uma raiva desgramada que você nunca mais quer olhar para aquela tela da prova. Não é verdade? Você quer fugir, você quer ficar um tempo isolado, quer entrar em quarentena da quarentena e ficar isolado no seu quarto. Não é verdade isso? É verdade, mas você não pode deixar isso acontecer. Você precisa descobrir, achar os seus erros aqui e evoluir. E uma forma muito simples de você melhorar em todos esses sentidos é fazendo a engenharia reversa dessa prova. Da última prova, tá bom? Tá, pode ser o simulado do Bitolei, essa é a ideia. Inclusive você vai ver no site, a gente colocou lá, por exemplo, se você fez o nosso simulado do TJ Rio de Janeiro agora, muito recentemente, não faz sentido você refazer esse simulado. Faça as questões com a engenharia reversa. Continue. Vem do tema de fundo. Isso. A gente tem vídeo, isso fez parte do desafio ontem. Sim. Que era para vocês pesquisar no nosso canal lá o que era engenharia reversa, ver o vídeo do Gu, que ele fala de engenharia reversa, o meu também, para você saber e continuar acompanhando o desafio aqui, tá bom? Ó, o que eu estou falando, então vou ler só as questões com as questões corretas? Não entendi. Não, você vai fazer engenharia reversa, eu faria, inclusive, das que eu acertei. Tá bom? De tudo, tá bom. Para você pegar esse ritmo e treinar e verificar exatamente, porque às vezes você acertou uma questão, mas você tinha certeza de uma alternativa e tinha dúvidas sobre outras. Então, se ficou essa zona cinzenta na sua cabeça, faz a engenharia reversa. Se você tiver um domínio pleno daquele tema da questão, pode pular. Para quem foi mal, vai ser muito bom, porque você vai começar a entender o pano de fundo das questões. Quem não sabe o que é engenharia reversa, muita gente, me explica. No desafio 1 tem o vídeo. Isso foi parte do desafio de ontem, a gente tem vídeo no canal explicando. E então, tem no site também. Vamos cumprir, senão a gente não vai conseguir no site, avançar. No site, no dia 1, tem um vídeo, cara, que vocês têm que assistir. Que é exatamente isso, a pessoa que falou para eu fazer a live da engenharia reversa. No vídeo, eu gravei na tela, eu executando a engenharia reversa passo a passo. Eu acho que depois só o vídeo meu. Não. Tá o meu. Tá o vídeo que eu mostro. Não, pode colocar. Dia 1. Tá bom? E pra você, tem o dia... É o mesmo site, gente. Lá em cima tem dia 1 e dia 2. Tá bom? Ele explica direitinho. Tá com dúvidas sobre engenharia reversa? Que é engenharia reversa. Tá? E eu vou contar pra vocês um segredo aqui, ó. Sabe isso que eu tô falando pra vocês de pegar a última prova, você fazer como um simulado e depois forçar a barra e fazer a engenharia reversa desse simulado que você fez? Cara, isso já me salvou em alguns concursos que eu consegui aprovação estudando em reta final, estudando às vezes, no caso da prefeitura de Suzano, eu estudei 3 dias antes da prova fazendo isso e passei no concurso. Claro que eu já estava estudando para outro concurso e é essa estratégia que a gente propõe para vocês aqui. Mas é uma técnica que vale a pena e a gente quer que vocês aprendam essa técnica aqui no desafio, tá bom? Tem um concurso que eu acho que talvez seja o concurso mais difícil do Brasil, que é o concurso para procurador do MPT,
Eu estudei só fazendo isso, menos de um mês para a prova, e eu passei na primeira fase. Eu não tinha nem os 3 anos ainda nessa época para poder assumir o concurso do MPT, e eu passei com folga na primeira fase só fazendo isso. Eu peguei as 4 ou 5 últimas provas do MPT e fiquei um mês fazendo isso. Reversa em tudo. A engenharia, essa prova é muito pesada, são 100 questões, 100 páginas de prova, porque as questões são muito longas. Eu fiz engenharia reversa das provas dos últimos 5 anos, normalmente nessa época eu estava tendo um concurso por ano mais ou menos. Cara, passei no concurso só com isso, para vocês terem uma ideia do poder que isso faz, porque essa técnica é muito legal. Ela faz aquilo que muitos falam aqui de edital sintetizado, desgrama e os cacete aí que eles inventam o nome. Mas quando você faz a engenharia reversa, automaticamente você usa o princípio que importa desse edital sintetizado, edital resumido que eles inventam por aí. Que é o que mais cai, que eles falam, né? Tá? Isso daí pode ser uma estratégia emergencial muito boa para vocês, mas, sinceramente, para concursos, principalmente de nível médio, até analista, eu não recomendo que você foque só nisso se você quer fazer um planejamento completo. E garantir que você vai passar. Sim, tá bom? Eu faria isso em um sistema emergencial de estudo, certo? Então, basicamente, resumindo aqui hoje, o que você vai fazer? Simulado, você vai perder o medo de fazer questões. Lembre-se, o que não pode ser medido não pode ser melhorado, e você precisa ser estratégico. Se você ficar no meio do caos aí, sem saber o que fazer direito, você vai procrastinar. Você vai procrastinar, e a sua chance de não sair do lugar, de não ver evolução e de não continuar estudando é muito grande. Então, quanto mais estratégico, menos desperdício você vai ter. Então, faz o simulado. Nath, já fiz o simulado. Faz a última prova com engenharia reversa em todas as questões. Sim, se você fez recentemente, ou se você fez o simulado, sei lá... Sempre da última prova, né? Se você fez o simulado já, por exemplo, há mais de 2 semanas, faça o simulado de novo, tá bom? Tenho certeza que também vale a pena você fazer um outro simulado do jeito que a Natasha explica no vídeo, tá bom? Pegando uma prova parecida, você pode até montar o seu simulado. A gente tem o simulado do TJ do Rio de Janeiro também, está disponível para a galera que tem o material, eu recomendo que vocês façam. E importante, gente, você vai pegar o simulado lá e vai extrair a porcentagem de acerto de cada disciplina, tá? Pega lá, são 20 questões de português, eu acertei 12, fiz 60%. Pega lá, o português, 60%. Para você ver qual percentual. Quando você faz isso e coloca em uma tabelinha simples, você mapeia o seu rendimento, tá bom? Você vai ver, eu estou destruindo às vezes em direito constitucional e estou indo muito mal em administrativo, cara, então ligou uma luzinha de alerta ali. Eu vou ter que dedicar meu tempo mais para administrativo do que para constitucional, mas não posso deixar de estudar constitucional. Exatamente, entendeu? E a gente vai ajudar nessa personalização dos seus estudos, tá bom? Aqui alguém falando, faz só da CESP? Depende do seu concurso, tá bom? Você precisa fazer simulado, nesse vídeo a Natasha explica também isso em detalhes, tá bom? Mas o simulado, ele tem que simular a realidade. E lembrem-se de uma coisa, gente, mais importante do que a banca organizadora é o órgão. Ele que manda. O órgão é o que define o perfil de prova. A banca se adapta ao órgão. Então, não existe essa de, a CESP é doutrinária e jurisprudencial. Mentira! Olha a última prova do INSS. Ela se adaptou ao perfil de prova do INSS, que no caso para técnico era muito voltado para a lei seca. Acho que, se não me engano, na parte específica de Seguridade Social, Direito Administrativo Constitucional da CESP, do INSS da última prova, foi 92% de lei seca. Tá? Então você precisa ter essa noção, tá bom? Se você tem dúvidas sobre isso também, dá uma olhada nos nossos planejamentos. Mas, basicamente é isso que você vai fazer. Pegar a última prova do órgão que você decidiu. Esse é o melhor norte para você começar o seu simulado. Para você fazer o TJ-RJ, alguém está falando aqui que, sim, não, aí você tem que... Exatamente. Vamos falar a pergunta para ela saber que nós estamos respondendo ela. Sim, a Júlia... Gustavo e Nath, minha dúvida é se eu tenho que fazer questões da banca CESP ou também da FGV, já que da CESP é só certo e errado, e eu vou fazer o TJ-RJ, que é alternativa, né? Se você está fazendo o TJ-RJ, você tem o nosso material, você vai perceber que o nosso material ele já está adaptado à CESP, ao perfil de prova da CESP e ao novo perfil e ao novo modelo desse último edital. Que na última prova do Rio de Janeiro foram 100 perguntas, nessa serão 60. E a gente já fez o nosso simulado
da CESP com alternativas que a CESP se adaptou ao órgão. Tá vendo como é realidade o que a gente fala aqui? Acho que no TRT8 também. Eu lembro que era a CESP que fazia e ela fazia por alternativas. Essa é a dica que eu ia dar. Eu estudava por questões da FCC porque eram alternativas. Sim. O que você tem que fazer que eu faria nesse momento? É CESP com alternativas. Existem provas da CESP com alternativas. Busca no QC, tá? O TRT8, que é o TRE do Pará, o TRT do trabalho, tá? Do Pará, foi CESP com questões. Então, o que você pode fazer? Pega e, a partir de português, para fazer um simulado para o TJ Rio de Janeiro, utiliza a prova do TRT8. Outra prova que, salvo engano, preciso confirmar, mas eu estou tentando lembrar de cabeça aqui. Eu acho que o TJ Amazonas foi CESP e foi com alternativas também. Tá bom? Então, existem essas provas. E, cara, se for... Não tem. Usa a última prova da FGV mesmo. Da CESP. Gente, não tem tanta diferença. Não há diferenças significativas entre essas bancas quando a gente fala, por exemplo, de engenharia reversa. Inclusive, para treino, para fazer engenharia reversa, você pode pegar questões da CESP. Para o simulado não dá para fazer isso porque a dinâmica é bem diferente. Sim. Tá? Mas para fazer engenharia reversa, cara, você pode pegar certo e errado da CESP. A única coisa que vai mudar é que você não vai fazer engenharia reversa das alternativas, você vai fazer engenharia reversa daquele enunciado de certo e errado, certo? Então não tem... Eu espero que vocês tenham entendido aí. Tá? E gente, todo o conteúdo de apoio está no site também. Tem o vídeo da engenharia reversa no dia 1 já disponível para vocês, tem o vídeo do simulado da Natasha, tá bom? E gente, já dando papo reto para vocês aqui, não confiem em simulados de cursinhos. Tá? A gente está falando sobre simulado. Talvez você vai pegar e vai falar: vou pegar um simulado do cursinho grande e tal. Prova mesmo, tá bom? A gente tem vídeo sobre isso também, se você quiser dar uma olhada depois. Mas normalmente os cursinhos eles pegam muito pesado na prova, eles se aprofundam no perfil de prova. Viajam, né? Se aprofundam não, na verdade eles viajam, pegam muito pesado. Na verdade eles fazem a prova com o perfil do material deles. Exatamente, para ficar muito difícil, para botar e você falar, meu Deus, para botar vocês em pânico e para fazer vocês comprarem os materiais dele. E isso, cara, é uma das estratégias mais antigas, velha guarda mesmo, de marketing e funciona pra cacete. Os caras vendem milhões e milhões fazendo isso e a gente tem vídeo explicando isso detalhadamente e isso faz você perder tempo. Porque não adianta nada você estar preparado para uma prova de juiz, de procurador, sendo que você vai fazer um cargo de técnico. Os conhecimentos são diferentes. Um cara que está preparado para o MPT não necessariamente vai passar na prova de técnico. Tá? São conteúdos diferentes. Você precisa ser um expert na sua prova. É isso que eu recomendo para vocês. Beleza? Não se esqueçam de de postar aí a fotinho de vocês realizando o desafio. Isso. Com a hashtag Desafio Bitolei, manda pra gente, manda suas dúvidas, tá bom? A gente quer ver se vocês estão realmente conseguindo fazer tudo que a gente está propondo aqui. Isso, gente, a gente abriu mão de tudo nessa semana aqui por causa de vocês. A gente está quase que em tempo integral à disposição de vocês nos stories para tirar todas as dúvidas, para ajudar vocês na prática a realizar todos esses desafios até o dia 1º de abril. E vocês precisam participar para que a gente possa ajudar de verdade. Manda a sua dúvida para a gente, faz a sua postagem com a hashtag Desafio Bitolei e marca a gente no feed, marca a gente nos stories e pode mandar suas dúvidas que nós vamos tirar quase que em tempo real, tá bom? Provavelmente vai ter suspensão da prova TJRJ, não sei se já saiu alguma coisa. Não saiu nada, mas, cara, com o quadro que nós temos, provavelmente tá? Isso significa... mais tempo para estudar. Tá? Isso significa que... vai ter a prova. Sabe o que isso significa, na minha opinião? Esse quadro aqui de instabilidade, né, de prováveis prorrogações, significa que quem está estudando muito forte há muito tempo tem muito a perder. Porque é uma possibilidade... É difícil você manter o ritmo também. É uma possibilidade muito grande alguém chegar, começando talvez agora, entrar num ritmo forte de estudos e brigar com essa pessoa que está estudando há muito tempo, principalmente se ela tiver fundamento e souber como evoluir rápido. Com tudo que a gente mostra para vocês aqui, pode olhar nos nossos depoimentos, nos destaques que a gente tem aqui. Cara, tem pessoas que conseguem resultados 10 vezes mais rápidos do que quem está estudando com um cursinho. Tá? A gente conseguiu fazer isso na prática.
Centenas e centenas de pessoas estão conseguindo fazer isso também, com tudo isso que vocês estão aprendendo. Então, aproveitem, tá bom? Alguém perguntou aqui se eu tenho que ficar repetindo essa prova. Não ficar repetindo, você não precisa decorar o que está na prova. A ideia é você fazer o simulado, entender a sua realidade e fazer engenharia reversa. Porque a engenharia reversa vai mostrar os temas daquela prova, que foram mais cobrados. Já dando um spoiler aqui, provavelmente... Você já dá uma estudada, uma pincelada em tudo que... Provavelmente, e é o que vai acontecer, você vai fazer uma prova de nível médio até de analista e vai perceber que, cara, 90%, pelo menos dependendo da prova, 80% da prova são assuntos, na maioria das vezes, repetidos e é de lei seca. Isso, fazendo a engenharia reversa, você automaticamente vai estudar a lei seca junto. E é isso que você precisa repetir. O conteúdo, o pano de fundo da questão. Tá? Você não precisa ficar repetindo a questão o tempo inteiro. Questões, cara, você entra no QC, você vai ver milhares e milhares de possibilidades de questões. Você não vai ficar refazendo sempre a mesma questão. Mas o pano de fundo dela se repete. E é esse pano de fundo que você tem que repetir. Que a gente quer mostrar para vocês e que a gente quer que vocês aprendam a ver isso. Tá bom? A Nájila. Essa é a proposta de hoje. Ontem fiz engenharia reversa de administrativo, deve ser direito administrativo. Todas as questões que tinha errado 20 dias atrás, lembrava e acertei. Exatamente, tá vendo? Você vai fixando, né? Gente, no aprovação ágil, eu acho que vocês chegaram a ver essa parte, não viram? Que eu falo sobre como funciona o nosso cérebro. A nossa memória de longo prazo, ela está vinculada com o nosso cérebro emocional. E quando você erra uma questão, a chance de você ter algum sentimento vinculado com aquilo que você estava estudando, aquilo que você errou, é muito grande. Isso facilita na hora de colocar o seu conteúdo que você está estudando na sua memória de longo prazo. E quando você entende isso, faz total sentido você fazer muitas questões e faz sentido até você errar questões. E você ficar puto que você errou questões, porque isso te ajuda a estudar. Por isso que quem faz muitas e muitas questões chega muito na frente de quem fica estudando só com um PDF de 10 mil páginas e nunca faz questões. Certo? Alguém falou de novo, mas não é melhor de fazer o simulado só depois que esgotar o edital? Não, por quê? Não porque necessariamente. Você vai ver aquelas matérias que você vai ter mais dificuldade, independente se você já estudou aquilo ou não. Então faz o simulado hoje para a gente poder direcionar os estudos. Gente, senão a gente não vai saber o que você precisa dar o foco maior, que você tem mais dificuldade. Não pensem em escassez. Tá bom? Simulado, cara, você olha esse vídeo da Natasha, você monta 10 simulados em um dia se precisar. Tá bom? E você deixa tudo arquivadinho lá para você fazer simulado. Você não precisa fazer o simulado depois que terminar o conteúdo de estudo. Principalmente nesse desafio. A ideia aqui vai além de só pegar sua nota. A ideia é fazer você tirar essa trava de fazer questões. Então faça o simulado. Confia no processo aqui que depois vocês vão ter um resultado que vocês nem acreditam. Faça o que a gente está propondo, que aí depois lá na frente vocês vão conseguir ir medindo o resultado de vocês também. Como que eu vou fazer um simulado depois que eu esgotar o edital e eu vou comparar ele com o quê? Também. Como que eu vou saber se eu evoluí, se eu estou estudando do jeito certo? Você perdeu uma chance. Gente, uma das coisas que você precisa aprender, que para evoluir rápido, você precisa errar rápido. A gente vai errar o tempo inteiro. E não tem nem como acertar. Porque você só descobre a forma que você estuda melhor quando você começa a estudar. Então, cara, erre rápido. Faça simulados rapidamente. Alguém está perguntando se faz simulados só do cargo ou só da banca. Cara, do cargo, você precisa pensar assim, quanto mais próximo da sua realidade, melhor. Então você pode colocar vários filtros lá. A sua próxima prova é FCC, nível médio de tribunal. Procure primeiro todas as provas da FCC de nível médio de tribunais, que normalmente tem um perfil parecido, certo? Depois, quando você, por exemplo, acabar com todas as questões, você pode tirar uma dessas ramificações. Você tira a banca. Aí você vai fazer concursos de nível médio de tribunais. É outra banca, mas, cara, o conteúdo não muda tanto, entendeu? Tenta ser o mais específico primeiro e aí você vai abrindo o leque. Quando esgotar, você vai abrindo o leque. Exatamente, entendeu? Essa é a lógica geral. E uma dica legal também é você refazer as erradas. Não na mesma hora, né? Porque você vai ter acabado de corrigir. Mas, na outra semana, hoje eu vou refazer todas as questões que eu errei. Isso, importante aqui. Simulado é diferente de estudar com questões. Sim. Tá? Isso é um ponto importantíssimo que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro por vacilo nosso aqui no começo. O simulado, você não vai fazer o simulado e já fazer engenharia reversa. O simulado, ele simula a realidade. Você vai fazer nas mesmas condições que você vai fazer a prova. Você vai sentar a cadeira, pode até ser no computador, se você não tiver como imprimir, claro, não tem problema, tá bom? Pega e marca
faz o gabarito à mão, assim, separadamente, O importante é você controlar o seu horário e fazer de sem verdade, consulta, né? sem consulta. E fazer assim, não, eu vou responder, vou tentar responder. Sem apertar a tecla foda-se, não vai fazer isso, tá bom? Você vai estudar, vai fazer a prova direitinho, marcando o tempo, sem consultas. Depois, quando você terminar, eu recomendo, se você puder, já hoje, faça a engenharia reversa dessas questões do simulado, beleza? Quando você terminar o simulado hoje, você vai ver o percentual de acerto que você teve em cada matéria, para você ver aquilo que você foi muito mal. Isso, tá e posta aqui, ó, cara, tá com dúvida assim, ó, mostra o seu resultado pra gente no simulado, posta aqui, ó, hashtag Desafio Bitolei, marca a gente olha, manda sua pergunta, cara, tá com dúvida, fala assim, puta, e agora, o que eu faço? A gente já adianta pra você aqui qual que é a lógica que você deve seguir. Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Acho que era isso que a gente tinha para falar do desafio de hoje. Tá bom. Espero que vocês cumpram. Isso. Sem medo de fazer questões. Hoje o bicho vai pegar em questões. Façam um simulado aí, vejam o vídeo. Eu vou deixar aqui nos próximos stories o link. Cara, pro site. Quem está fazendo TJ Rio de Janeiro e quiser adquirir o nosso material que tem a mentoria automatizada, que, automatiza tudo isso que a gente está falando aqui, e também tem um simulado disponível lá, e vai ter mais um simulado disponível semana que vem, aproveite agora que talvez seja o momento. Mas não é requisito você ter a aprovação ágil, ter nada do que a gente tem para participar do desafio. Todo o conteúdo está disponível para vocês no site também. Beleza? Claro que vai facilitar, mas você pode conseguir e vai conseguir seguir tudo que a gente está falando aqui e no site. E daqui a pouco esse vídeo vai ficar disponível no IGTV. Então, vamos lá. Força total, foco. E marquem a gente. O desafio está lançado. A gente está disponível aqui durante todo o dia. Claro que a gente está acordando cedo, a gente está das 7 horas da noite, a gente está quase dormindo já. Mas mande suas mensagens aqui que a gente vai responder. Tá bom? Beleza, beijo, gente? Bom dia, Bora. bons estudos, bom simulado, hein? Partiu com vontade. Ó, nunca montei meu próprio simulado. Hoje é a hora de começar. Dá uma olhada lá, tá bom? Beleza? Valeu, gente. Tchau. Tchau.